Pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês porque eu ando postando, né, o tanto de tempo que eu tô fazendo jejum e as pessoas ficam me mandando, fazendo perguntas, tipo, como que eu consigo ficar tanto tempo sem comer? Se ficar tanto tempo sem comer faz mal. Então, bom, vamos lá. Ficar sem comer por muito tempo não faz mal, gente. O que faz mal é você comer todas as horas, tá? Então, o que é uma coisa que eu trabalho com os meus pacientes na clínica, né? Nos atendimentos. Não na clínica mais, né? Porque agora a gente está atendendo online. Mas, enfim, o que eu trabalho com os meus pacientes? É você se conhecer, é você entender se você está com fome ou é um hábito que você tem de comer. Porque é o seguinte, não é o tempo que você fica sem comer, e sim o que você come na hora que você come. Essa é a diferença. Então, o tipo de alimentação que você faz que vai comandar isso. E uma alimentação que é a base de vegetais, a base de proteínas, né? Mais proteínas, gordura dos próprios alimentos te dá mais saciedade. Então você consegue ficar mais tempo sem comer. E uma coisa que eu gosto de fazer é ir aos poucos para a pessoa ir entendendo se é um hábito que ela tem de comer, né? Ou se é tipo, fome de verdade. Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente trabalha? Então, isso tudo eu ensino, né, nos atendimentos, a pessoa se conhecer. E quando ela tem uma alimentação correta, na hora que ela vai quebrar esse jejum, é a maneira certa. Porque é aquilo que eu disse, não é o tempo que você fica sem comer, mas sim o que você come na hora que você come. É a maneira como você vai abrir essa janela, tá? Que vai fazer a diferença. Então, são coisas que, se a gente for nos conhecendo, a gente vai perceber que a gente não tem fome toda hora, né? Que a gente consegue sim ficar sem comer e que seja inconsciente, tá? Tem gente que me procura para fazer o jejum, mas eu gosto de ir por partes, porque primeiro a gente arruma a alimentação, né? Primeiro, arrumando a alimentação, nós vamos arrumando depois a sua mente, porque é ela que vai comandar tudo, tá? Então, se você fica, se você não fica, na verdade, não, se você aprende, na verdade, a se conhecer, se é um hábito, né? Ou você tá com fome de verdade, então você se conhecendo, você vai vendo que não tem essa necessidade louca de ficar comendo toda hora, porque o que faz mal é isso, você comer todas as horas. E não só uma vez no dia, duas vezes no dia, como a gente já escutou muito por aí, né? Então, esse trabalho da gente se conhecer é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Por isso que eu até falo, até brinco com meus pacientes, eu não ligo para o resultado na balança. Eu não ligo para o cardápio, e sim para a mudança da sua mentalidade em relação à comida. Você aprendendo que você pode comer só na hora que você tem fome, isso é libertador, né? Não ter que comer ali de 3 em 3 horas, como a gente já escutou muito, todo mundo falando disso. Eu, na faculdade, eu aprendi sobre isso, que tinha que comer de 3 em 3 horas, senão o metabolismo desacelerava. Mas, enfim, hoje em dia já tem muitos estudos em cima disso, né? Mostrando a não necessidade, que você não precisa disso, e sim na hora que você for comer, comer certo. E é aí que tá, né? Então, se você tem uma alimentação que está regrada, com base em vegetal, carnes, tudo que vem da própria natureza, gente, é isso que é alimentação, é você comer comida, né? E não na hora que você for quebrar esse jejum, você vai lá comer um pão, comer um salgadinho, comer uma torta, né, cheia de farinha, comer um doce, daí sim você vai estar fazendo errado esse jejum. E você não vai conseguir fazer, porque isso não alimenta, né? É a mesma coisa quando a gente come um pratão de macarrão. A gente come aquela pratada de macarrão, passa 2 horas e está com fome. Por quê? É puro açúcar, é pura farinha, né? E
alimentos com muito açúcar te dão muita fome. Então, primeiro de tudo, a gente arruma a sua alimentação, você vai começar a se conhecer, entender se você tá com fome mesmo, tá? Então, isso tem várias técnicas que a gente faz, né? Que para as pessoas, pra gente se conhecer, que é isso que eu ensino nas consultas, né? E você se conhecendo, você vai começar a entender se você tá com fome ou se é um hábito que você tem de comer. E isso que vai fazer toda a diferença, toda a diferença. E daí, quando você for fazer a quebra desse jejum com alimentos corretos, e daí vai ocorrer o quê? O emagrecimento, tá? Agora, não é necessário fazer jejum para emagrecer, não, gente. O que comanda é o déficit calórico. Você fazendo o déficit calórico, você vai emagrecer. Tá? Mas agora, esse lance de você só comer quando tem fome é que vai, tipo, te dar uma liberdade, né? Pra você ter uma vida mais tranquila. Tem gente que se dá muito bem com jejum, tem gente que não dá. Não tem problema, não é essa a questão. E sim o fato de você se conhecer. E quando a sua alimentação está equilibrada, você vai entrando no quê? Num jejum inconsciente, que é aquilo que eu posto sempre. Quem me acompanha sabe. É você comer quando você tem fome. E daí você vai calcular quanto tempo que deu. Você já fez o quê? 22 horas de jejum, 17 horas, não quer? 12 horas, enfim, tá? Mas é só para quê? Para não estar preso nesse lance de ter que comer toda hora. Essa é a libertação que isso dá pra gente. E sem contar que jejum aumenta a imunidade, né? Você queima, a partir de 17 horas, você queima 3 vezes mais gordura, né? Porque você começa a usar a gordura que está estocada em você, né? E não aquela que você acabou de ingerir ali, né? Dos carboidratos, dos alimentos. E você vai começar a usar suas reservas. Então, tem toda, né? Tem todo um lance que a gente faz ali, mas não quer dizer que serve para todo mundo. Tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá bem. Eu, quando comecei a entrar no lance da low carb, demorou para eu conseguir. Por quê? Eu tava muito ali, ainda no ter que comer de 3 em 3 horas, comer, por causa que era hábito. Hoje em dia, não. Eu faço uma refeição no dia, 2, né? Às vezes não faço, mas assim, eu não fico expondo tanto porque as pessoas já acham que isso é um absurdo. E não é, não é. Os nossos genes são feitos disso. Pensa lá, que a gente vem lá dos homens da caverna, lá de trás. Como que é? Eles comiam quando? Quando caçava, né? E eles se movimentavam muito, fazia muito exercício, né? Porque tinha que caçar, tinha que se mexer. Então a gente vem disso aí. Nosso corpo é feito disso, nossos genes são dessa época aí. Então, não tem necessidade, né? Só que a indústria foi colocando isso, né? Muitos alimentos, muito pacotinho, muita coisa que faz você comer muito, tá? Então, jejum não faz mal. Como que a gente faz para isso, né? A gente vai trabalhando para chegar nisso. Ou você vai e já manda de cara, que eu também ensino a fazer isso, ou você vai aos poucos e vai sendo algo inconsciente, tá? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e comenta aqui nesse vídeo se você gostou. Comenta aqui as suas dúvidas para eu poder criar mais conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigada!